só folhagem, é só folha. Quando dá um frutinho, é fruto podre, entendeu? Fruto podre. É por isso que hoje, compadre, nós temos a geração que nós temos hoje, são os nossos pastores pregadores do púlpito, entendeu? Que eles foram os primeiros a se desviar da sã doutrina, foram os primeiros a se desviar do evangelho, entendeu? Aí o que acontece? Aí a geração geralmente acompanha o camarada, ele tem que ser Exatamente. Correto? Pastor Edmilson, nós temos uma pergunta aqui, que eu queria fazer para o senhor. A Pamela, ela está perguntando assim: será que a causa de tanta heresia hoje nas igrejas é porque os crentes deixaram de frequentar a escola dominical? É para mim a pergunta, é para o Hugo? É para o senhor responder. O Hugo também vai dar a visão dele. Tá, olha, eu tenho batido esses últimos dias, né? Quando eu assumi há 6 anos atrás, mais ou menos, a missão nossa, nós tínhamos 150, ela vê já a minha resposta, nós tínhamos 120, 150 alunos da Escola Bíblica Dominical. Hoje, Hugo, nós temos 1.200. 150 em 6, 7 e 8 anos. De 150 alunos, nós somos para 1.200 e a minha meta é bater 1.500 alunos da Escola Bíblica Dominical. Porque, meu irmão, você quer conhecer a estrutura de um crente, pergunte se ele é um frequentador da Escola Bíblica Dominical. Você quer conhecer a estrutura de um pastor de uma igreja? Vá lá na Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, para mim, minha filha, que fez a pergunta, é o termômetro de uma igreja. A igreja não se mede, eu não meço, como presidente pastor, eu não meço uma igreja, o avivamento de uma igreja, pelo povo que cai, pelo povo que sai dançando, pulando, se jogando, aqueles cultos evangélicos de festa. Você se mede a estrutura de uma igreja, o potencial de uma denominação, de uma igreja, você mede ele pela quantidade de alunos que frequentam a Escola Bíblica Dominical. Os grandes pregadores, os homens que marcaram geração, o próprio Billy Graham, Spurgeon, Charles Finney, Whitefield, esse Dwight Lamamud e quantos outros, todos eles foram professores e alunos de Escola Bíblica Dominical. O maior exemplo que tem sou eu. Eu aceitei Jesus numa Escola Bíblica Dominical 4 horas da tarde, na cidade de Tucuruí, ali na Vila Permanente, na Escola Peixinho Dourado. E daí para frente, eu priorizei a Escola Bíblica Dominical, porque eu vejo que é um verdadeiro seminário que você faz, um seminário presencial, está na Escola Bíblica Dominical. Você vê hoje na internet, tu entra, tu já sai, tu entra hoje, tu abre a tela hoje na internet, amanhã tu já é um PhD, tu já é um bacharel, tu abriu hoje os cursos online, tu entra hoje sem saber nada, amanhã tu já está apresentando diploma de PhD, de bacharel, de doutor em divindade, em 2 dias, 1 semana. A Escola Bíblica Dominical, com aqueles professores velhos e antigos, aí sim está verdadeiro seminário. Então, uma igreja que não prioriza a Escola Bíblica Dominical, que para mim é o seminário, é o discipulado, ali você aprende ali todas as regras e as doutrinas do cristianismo. Uma igreja que não prioriza aí é uma igreja que ela não vai muito longe. Deus abençoe. Pronto, estamos te ouvindo sim, Israel, viu? O Sr. Edmilson falou, né? A escola dominical era como se fosse um seminário. E, de fato, se a gente pega um cristão aí que tem 10 anos de escola dominical, ele provavelmente já viu assuntos que abrangem realmente a grade de um curso de teologia completo. Eu lembro que uma das últimas revistas que eu vi da iPad era sobre a graça, né? Sobre a graça de Deus. E era um material completo que vinha falando aí de algumas perspectivas, dando a posição da igreja e trazendo vários estudos baseados nas escrituras. Na escola dominical, a gente, pensando nesse ponto, a gente vai ver sobre os mandamentos, sobre santificação, sobre livros históricos,
sobre livros poéticos, talvez um período ali de estudo só nos Salmos, talvez um período de estudos só nas epístolas, um período de estudos só em Apocalipse, só sobre escatologia. Então acaba que na escola dominical a gente consegue algo que muitas vezes a gente não consegue na pregação de domingo à noite, que é fazer um trabalho ali mais de ensino mesmo. Porque, por exemplo, ninguém para um sermão ali no meio e pergunta: tem alguém em dúvida nesse ponto? Né? E tem aquele irmão, sempre vai ter alguém com dúvida ali que vai levantar a mão e vai falar: olha, eu não entendi essa parte, eu queria entender melhor isso daqui. Outra questão também é a possibilidade da gente oferecer um ensino mais específico para os jovens. Né? Vejamos, um casal que tem ali filhos entre 5 e 10 anos, eles têm muito interesse de aprender sobre as bases do cristianismo, sobre aprender sobre a vida em família. A escola dominical oferece isso. Mas um adolescente de 12, 13 anos, ele não tem interesse nisso. Né? Pelo menos não no momento. Então a gente consegue direcionar ele para questões mais atuais, questões mais do convívio dele. Então na escola dominical, o que é que a gente consegue oferecer? A gente, fazendo um paralelo aqui com Israel do Antigo Testamento, a lei ela era lida de 7 em 7 anos. Mas lá em Deuteronômio 6 a gente vê que o mandamento era que o pai ensinasse a criança todos os dias na sua casa. Então a gente vê que havia um momento público para toda a congregação, mas havia um momento particular, onde esse ensino seria direcionado especificamente para as necessidades daquela pessoa. E na igreja é isso que acontece. No culto público, domingo à noite, a gente fala a toda a congregação, a todo o povo de Deus. Na escola dominical a gente consegue direcionar, a gente consegue atender mais as demandas de cada idade, de cada necessidade. Por exemplo, a gente sabe de casos que o pastor recebeu ali 3, 4 casais na igreja falando que queriam um curso sobre casais. O que é que o pastor fez prontamente? Na classe dos adultos ele começou a dar uma revista sobre casamento. Contanto, por exemplo, se ele fosse vamos fazer uma pregação, vamos pregar domingo à noite aqui uma série em Êxodo. Ele ia passar aí talvez um ano pregando em Êxodo, a gente pode pensar talvez nessa possibilidade, e dificilmente ele abordaria o assunto de casamento de maneira tão específica e continuada. Né? A gente veria os mandamentos ali, que já tem no final do livro de Êxodo, mas a gente não veria casos específicos, exemplos do nosso tempo, dificuldades próprias. E ainda vendo esse exemplo do casamento, Jesus fala em Mateus, né, nos evangelhos fala sobre casamento, em Efésios fala muito sobre casamento. Então, com a escola dominical, a gente consegue atender melhor a necessidade da igreja. E, consequentemente, se a minha dificuldade é no casamento, quais são as heresias que vão me tentar, que vão tentar me desviar da verdade do Evangelho? É justamente a heresia acerca do casamento. Olha, você pode separar quantas vezes você quiser, você pode casar quantas vezes você quiser. Qual é a heresia que vai atentar o jovem? Olha, você pode ter relações sexuais antes do casamento. Qual é a heresia que vai tentar até mesmo a criança e aquele pré-adolescente? Olha, se você não tem vontade de estar na igreja, é melhor que você não esteja mesmo, não venha só por causa dos seus pais. Então, quando a gente vai para a escola dominical, a gente consegue direcionar e tentar resolver cada um desses problemas. Isso a curto prazo. A longo prazo, a gente tem isso que o tio Edmilson falou. A gente realmente tem um seminário dentro da igreja. A gente consegue formar um cristão, que a gente lembra de Hebreus, se eu não me engano é Hebreus 6, no final de Hebreus 5, que ele fala: olha, vocês já deveriam ser mestres.
vocês já deveriam ser mestres e novamente eu estou tendo que repassar as bases para vocês. O que seriam essas bases que fala lá em Hebreus? Deixa eu ver se eu estou com a minha Bíblia bem aqui. Só um minutinho, já eu volto, só um minutinho. Enquanto isso eu vou falando, viu, Zé? Pastor Edmilson, tem uma pergunta aqui. A Luísa, ela está falando aqui, ó. Falta a igreja também capacitar os professores da EBD. Eu deixei de frequentar a EBD porque o professor da minha classe só contava a história de como a esposa deixou ele. Falta realmente a igreja também investir em capacitar os professores para que haja mais interesse? Eu, por exemplo, eu já participei muito de escola bíblica dominical. Realmente, o professor tem que ser melhor a minha imagem, sabe? O professor, ele tem que trazer coisas atraentes, ele tem que trazer coisas novas, né? Ele tem que inovar também, porque eu já tive também professores que ele ia contar coisas da roça, lá quando ele era criança, quando ele banhava de rio, quando o pai dele tinha um carro velho, aquela coisa lá todinha. Então, essa questão aí é uma questão muito, muito terrível, né? Você ter que ir ouvir um professor que realmente não tem nada para lhe oferecer. Um professor que vem só com história de carochinha, né? Isso daí é muito terrível. Isso daí os pastores e nós até ainda, agora há pouco veio a sugestão para que o escritor da nossa revista, da EBD, ele próprio tire um dia, né, da página nossa, para ele dar uma aula. Ele dá aula para todos os professores. O escritor, que é o pastor Valtemir, que escreve a revista, para ele marcar um dia na semana, fazer uma live, onde todos os professores nossos estejam lá para ouvir realmente o que significa as palavras, o assunto, para qual tempo, em qual tempo, que se refere ao que vocês dizem. Porque a pior coisa realmente, o que desestimula os alunos de não ir para a escola bíblica dominical, é exatamente essa falta de conteúdo de muitos professores, que eles não têm tempo para nada. Tem tempo para o WhatsApp, para o Facebook, para o Instagram, mas ele não tem tempo para a escola bíblica, para ensinar. Ele não tem responsabilidade com os seus alunos. Ele chega e vai oferecer um ensino de péssima qualidade. Quando você poderia sair dali, como eu muitas vezes participei de escola, eu fui professor de escola, dos alunos dizer, poxa, pastor, já terminou, eu queria mais, tá tão bacana, tá tão legal, mas todo mundo sabia isso. Poxa, quer dizer, você tem uma escola militar para você, através dos estudos, construir o caráter da pessoa, né? Você vai ali apresentar realmente um ensino de grande qualidade, ensino de qualidade. O aluno tem que sair dali satisfeito, com vontade de retornar no próximo domingo e trazer mais um. Não é? Não, tu precisa ouvir o meu professor. Olha, tu precisa conhecer o que eu estou conhecendo, ouvir o que eu estou ouvindo. Agora, realmente, você chegar numa escola bíblica dominical, para o seu cara estar mais vazio do que você. O aluno sabe mais do que o professor, já disse. O aluno sabe mais do que o professor. Complicado. Aí é complicado. Aí realmente perde o estímulo. Minha filha tem razão em deixar, porque realmente o pastor que coloca esse professor para ser professor de escola dominical, meu ponto de vista, tem que ter critérios. A pessoa tem que ter um conhecimento, um grau de conhecimento que está acima do nível dos seus alunos. Senão ele não vai servir para ser professor. Hugo. Pode continuar, Hugo. Com você. Eu acredito que na situação... Qual é o nome da moça? Peraí que eu perdi o comentário. A Luzia. Rízia, né? Luzia. Certo. Então, Luzia, eu acredito que nesse caso você deve buscar comunicar as lideranças. Microfone. Eu acho que é o do papai ou o teu. Só mexe seu microfone aí, pastor Edmilson. Pra ver. Então, aí. Opa. Continua. Espera ver. Peraí.
Pronto. Então, comunicar suas lideranças, falar desse caso, né, que realmente você está tendo dificuldade na igreja, que não tem se identificado, não tem crescido, não tem havido a comunicação de um conhecimento que realmente contribua para a sua fé, para a sua vida cristã. Mas também você não pode ir comunicando, espere que as lideranças resolvam. Mas tendo feito isso, você também não pode deixar que as coisas fiquem do jeito que estão. Hoje nós temos, graças a Deus, a oportunidade de encontrar na internet muito material, muitos vídeos, muitos textos. Até mesmo essa live que a gente está fazendo aqui, a gente está visando contribuir de alguma forma de um assunto que não é tão abordado, que não é tão levantado dentro das igrejas. Então hoje você tem a oportunidade de buscar esse crescimento, mesmo que a igreja não ofereça. Aí o que acontece? Como o Diodimo estava falando há pouco, o cristão ele é chamado para o serviço. Então, conforme você for adquirindo conhecimento, você pode também já ir pensando em assumir uma classe. Se você tem realmente interesse no conhecimento, em aprender cada vez mais, você em breve, conforme você for conhecendo, você também vai poder comunicar esse conhecimento. Às vezes a igreja ela realmente tem necessidade. A gente, por exemplo, uma igreja no interior, aqui no Maranhão, é a coisa mais comum de acontecer. Às vezes só o pastor sabe ler na igreja, quando ele sabe ler. Né? A gente sabe de casos de pastores. Essa semana mesmo eu estava ouvindo o caso de um pastor que ele conhecia diversos versículos de ouvir os outros pregarem. Aí quando chamavam ele para dar uma palavra na frente, ele ia com a Bíblia, ele levava a Bíblia, mas levava de cabeça para baixo. Né? E só que ele falava o texto exatamente onde estava e recitava. Aí quando as pessoas iam olhar, ele estava falando em Isaías, mas estava em Mateus e com a Bíblia de cabeça para baixo. Né? Então, assim, existem igrejas realmente com muita necessidade de pessoal, que às vezes a pessoa é mais preparada ali, é o pastor, e ele já tem muitas e muitas demandas. Então, eu não sei qual é a realidade da sua igreja, mas se você tem sentido a necessidade de mais conhecimento hoje, graças a Deus nós temos acesso a mais conhecimento gratuito na internet, e você com o tempo vai poder sanar essa necessidade. Enquanto isso, a gente vai trabalhando com o que tem, né? É verdade. E pastor Edmilson, o Juan, ele está perguntando aqui, está falando que na igreja dele já tem 2 anos que não tem a escola bíblica dominical. É pecado uma igreja, o senhor considera pecado uma igreja não ter escola bíblica dominical? Olha, eu não digo que não é um pecado, mas isso é um relaxamento. E a Bíblia diz o seguinte, multidão do profeta, que maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Porque, como diz o Hugo, com tanto material que nós temos hoje à disposição, e para você usar e ensinar, porque o Hugo fala algo interessante, no culto à noite você aprende qualquer coisa, né? Nos cultos à noite, principalmente com esses pregadores que hoje não pregam mais a Bíblia. Você vai para o culto e é só aquela emoçãozinha e você aprende verdadeiros assuntos bíblicos, histórias da Bíblia, é na escola bíblica dominical. Ali você pode contar a história um pouquinho de Elias, da viúva, né? De Josué, com direito a perguntas e com direito a respostas. Então, é um aprendizado. A escola dominical é o que você aprende, é o ensino, é o seminário, é a escola. É a escola do profeta, é a escola do discípulo, é na escola bíblica dominical. Uma igreja para mim. Eu já vi muitas pessoas dizer, mas eu não tenho a escola dominical, mas isso assim, a revista, mas eu uso a Bíblia. A vantagem de você ter a escola bíblica dominical, como disse, é que vocês têm ali um estudo coordenado. Por exemplo, aquele domingo vai falar só sobre casais. Aquele outro vai falar só sobre batismo, novo nascimento, caráter, dívidas, comportamento.
Então, uma escola que ela tem os seus assuntos já sistematizados ali. Então, é uma oportunidade que você tem de aprender na escola bíblica dominical. Muitos estão substituindo a escola bíblica dominical por um culto de campanha que dá dinheiro. Você leva a flor, você leva o sal, você leva o lenço, você leva a camisa. Não é isso, de forma alguma. Os judeus, eles tinham praticamente nas sinagogas, eu acho que era sábado pela manhã, era indispensável ali o culto dele. Eu posso dizer que era a escola bíblica deles ali do Pentateuco, onde eles estudavam no Pentateuco, a ponto do próprio Cristo ir para aquela escola pela manhã, né, ali no dia de sábado, e abrir o livro de Isaías, e ele expôs o livro, né, o estudo, ali naquele compromisso de estar ali pela manhã. Ele diz que ensinava, que você pregar é uma coisa, né, você ensinar é uma coisa, você ser um pregador é uma coisa, você ser um mestre é outra coisa. Por exemplo, a escola dominical, Hugo, e vocês que estão me assistindo, é a oportunidade de a igreja dar de ser revelado os mestres da igreja, os mestres do ensino, do conhecimento. Eles começam como alunos e muitos daqueles alunos se transformam em verdadeiros mestres, pastores, pregadores, com um alto nível de conhecimento. Então, eu digo até assim que pode até não ser pecado, mas é um desleixo, é uma falha, e esse pastor, ele não sabe o que ele está perdendo. A igreja dele poderia estar muito melhor, a igreja dele poderia estar muito mais consolidada, ter mais firmeza, ter mais estrutura espiritual e emocional, se ele ministrasse e tivesse realmente a escola bíblica na sua igreja. Não importa se seja domingo pela manhã, ou domingo à noite, ou à tarde, ou numa quarta-feira, o importante é que cada igreja tem que ter um culto para o ensino, seja de escola dominical, seja de escola. Porque dominical quer dizer só domingo. Nós até tiramos das nossas revista bíblica da escola dominical. Não, estamos dando revista de ensino bíblico, que eu posso usar em domingo, de uma tarde, usar quarta-feira, quinta-feira. Eu escolho, mas o importante é que a igreja tem que ter a escola dela, a escola onde é ministrado. Nós temos outra pergunta aqui, eu vou fazer para o Hugo. Só um comentário aqui do Raul, que está dizendo aqui que guarda todas as revistas da escola dominical desde quando ele começou a participar. Tem uma estante cheia delas. Eu vou fazer essa outra pergunta aqui para o Hugo. O César, aqui de Nova Ipixuna, ele está falando assim: como eu posso fazer para atrair mais pessoas para a EBD? Eu sou professor da EBD e ultimamente tenho tido apenas 5 ou 6 pessoas na classe dos adultos, sendo que a nossa congregação tem aproximadamente 40 pessoas. Será que eu não sou um bom professor? Hugo Batista, que é professor da EBD, responde aí, depois o pastor Edmilson faz seu comentário. Certo. Olha, quem trabalha com ensino sempre tem que estar se analisando, vendo se realmente você está conseguindo se está conseguindo comunicar aquilo que as pessoas estão ali para aprender. Ver se você se você está fazendo um bom uso da retórica, se você consegue criar uma linha de pensamento que as pessoas podem acompanhar. Isso tudo tem que ser levado em conta. Se a pessoa vai 2, 3 vezes para a escola dominical e sair dali sem entender nada, é difícil ela continuar indo. Só que isso é algo muito subjetivo, né? Vai de pessoa para pessoa. Eu mesmo, o pastor Edmilson sabe, gosto de ensinar sentado e olhando ali para o computador. Eu vou pegando todas as informações para não me perder, para conseguir manter firme aí essa linha de pensamento. Meu filho, o menino está aqui querendo aparecer na live também. Que apareceu, o bebezinho. Isso. Então, isso é muito importante. Mas também, aí tem a questão do próprio pessoal.
eles têm que ser conscientizados dessa necessidade de crescimento, dessa necessidade de conhecimento das verdades da fé. Tem que haver um trabalho realmente de exortação nesse sentido. Há pouco eu queria falar do texto de Hebreus 5, eu estou com um texto aqui, e olha como isso é interessante. E o que a gente tem que levar em conta é que essas coisas elas são faladas para os cristãos como um todo. Então era como se o autor aqui estivesse falando, olha, você é cristão, você já deveria saber isso daqui. Bora ler o texto rapidinho aqui para a gente entender melhor. Olha, Hebreus 5, a partir do versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Quer dizer, o tempo que eles já estavam ali na igreja, que eles estavam naquela comunidade, eles já deviam ser mestres, eles já deviam estar aptos para o ensino e não simplesmente sentados no banco aprendendo alguma coisa, buscando aprender na escola dominical, mas já deveriam ser professores. E no início do versículo do capítulo 6 ele vai dizer, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Olha o que ele vai falar aqui. O que ele vai falar que é elementar. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Quer dizer, ele fala daqui da doutrina do arrependimento e da doutrina das obras. Havia ali um ensino básico, tanto sobre arrependimento como obras, e sobre a fé em Deus. Aqui a gente pode entender tanto a teontologia, o estudo do ser de Deus, e ele continua, o ensino de batismos, ora, a questão das ordenanças, batismo, ceia, da imposição de mãos, ofícios, o encargo, aquele momento de se ordenar o ministro, ordenar os diáconos, presbíteros, da ressurreição dos mortos e do juízo final, quer dizer, escatologia. Então a gente vê que ele chama todos esses assuntos, teontologia, escatologia, obras, arrependimento, ele coloca tudo isso como princípios elementares. Quer dizer, são princípios básicos da fé que eles já deviam ter de cabeça, que não precisava estar ensinando de novo. Vocês estão entendendo? Quer dizer, não é para ser algo comum nas igrejas que um cristão velho, usando os termos bíblicos, ainda necessite de leite. Ele já deve estar apto para receber o alimento sólido e para comunicar esse alimento sólido, as necessidades da Igreja de Cristo. É verdade. Pastor Edmilson, eu vou refazer também essa pergunta para o senhor dar a sua visão. Sim. Você já foi professor da escola bíblica dominical, e eu vou aproveitar e puxar o gancho aqui, uma outra pergunta que nós temos. O César, lá de Nova Peixuna, ele perguntou como é que ele pode fazer para atrair mais pessoas para a EBD, que ultimamente na EBD dele, na classe dele, tem dado 5 ou 6 pessoas. Aí ele pergunta, será que ele não é um bom professor? E a Silvana também está falando aqui, ó. É pecado fazer café da manhã depois da EBD? Eu não concordo, meu pastor servir café da manhã. A casa do Senhor não é lanchonete, por isso deixei de frequentar a escola bíblica dominical. Então o senhor pode comentar aí essas duas perguntas, pastor. Observe bem, o menino lá de Pixuna, né, eu achei interessante a pergunta dele, que a maior parte dos professores, eles enfrentam essa situação. Mas a gente, primeiro, como professor, eu fiz isso, eu me colocava no lugar do aluno. Muitas vezes eu ia para uma classe, lá acontecia, o meu professor falava, me dava um sono, eu cochilava, o cara nunca me perguntava nada. Eu não interagia ele com nada, de jeito, ele só falava. Eu muitas vezes com vontade de falar, mas ele não me dava oportunidade. Eu não conseguia interagir. Outra coisa que nós falávamos, nada novo, tudo velho. Ele não se inovava, não tinha uma coisa nova para chamar a atenção. Já eu, como aluno, eu vi isso aí. Já eu, como professor, eu resolvi mudar um pouco o meu método de ensino.
Eu chamava os alunos, olha, estudem, porque eu vou fazer perguntas. Vocês vão ter que se interagir comigo. Meus alunos têm que se interagir comigo. Então, estude as revistas, porque nós vamos fazer essas perguntas que eu vou colocar você aqui na frente do meu lugar e vou me sentar aqui com o mundo. E eu quero ver também a explicação de vocês. Aí vai gerar uma expectativa. Automaticamente, isso já gerar uma expectativa do aluno. Por quê? O professor tem que ter algo que atraia o aluno. Por exemplo, você vai ver o caso de João Batista. Segundo eu estive estudando, João Batista, ele pregava no deserto, na cidade do Judeu, no deserto, no Jordão, ficava 30 quilômetros de Jerusalém. Hoje, 30 quilômetros faz de bicicleta rapidinho, bacana, legal. Mas 30 quilômetros naquela época era difícil, que não tinha trem, que não tinha carro, que não tinha bicicleta. Né? Você tinha que ir a pé. E a Bíblia diz que as pessoas saíam de Jerusalém e iam ter com João Batista para serem batizados e ouvir João Batista. Então, isso mostra o quê? Que havia... Está me ouvindo, Hugo? Estou ouvindo. E saiu minha imagem aqui do áudio, aí eu tiro uma. Então, havia alguma coisa em João Batista que atraía o povo lá. Havia alguma coisa lá que levava e atraía e olha que a mensagem de João Batista não era mensagem simplesinha, não. É raça de víbora, machado da poço, não é? Produzir fruto de arrependimento, saudade. Quer dizer, a mensagem dura, mas o povo ia atrás. A Bíblia diz que Jesus pregava, as pessoas iam ouvir e saíam impressionadas. Nunca vimos ninguém falar como este homem fala. Então, eu, como professor, aquilo que eu tenho que me colocar no lugar do aluno, interagir, colocar, irmão, olha, vamos ler o texto aqui, Gênesis 3:15. O meu aluno aí, fulano de tal, lê aí, ó, já vai ter que abrir a Bíblia, vai ter que se mover, se movimentar, né? Irmão, fulano de tal, olha, eles que cantaram aqui de hino, depois você cantaram o hino. Cante o hino aí, irmão, cante o hino. Aí você vai mexer com o emocional do camarada, entendeu? Quando você for ler aqui na revista o texto, você não lê para o professor, você dá para o aluno ler. Uma outra coisa, a visita do professor, a visita. Ali é o teu rebanho, não importa se são 5, são 10. Você tem que pregar para aqueles 10, ensinar para aqueles 10, ou para aqueles 5, como se você estivesse ensinando para 50 ou 100. Eu lembro que a minha classe lá em Tucuruí, na 7 de setembro, eu era presidente de jovem, eu comecei, acho que era com uns 4 a 6 alunos, mais ou menos. Quando eu entreguei a minha classe, tinha 25 alunos. Muito bom. 25 alunos. Claro que nessa época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha aquela loucura de celular. Primeira coisa que você tem que fazer, guarde o seu celular, ligue aqui, entendeu? O seu celular. Você já vai entrar aqui na escola jejuando o celular. Jejum do celular. É complicado. É complicado. Jejum do celular. Mas a visita, o professor da escola tem que saber que ele é o professor. Se o aluno vai mal, está indo bacana, não foi, mas ele vai visitar, estou sentindo sua falta. Entendeu? Outra coisa, o incentivo. Eu sempre, no final do trimestre, eu dava uns presentezinhos, uma lembrançazinha, uma recordação para o melhor aluno, o que mais frequentou, para aquele que não falhou nem um dia no trimestre. Então, você tem que criar esses incentivos e atrair esse aluno para a palavra de Deus. E você próprio tem que ter conteúdo. Você tem que ter água. Você tem que ter sua própria água, seu próprio poço. Você tem que ter o seu próprio machado. Não pode trabalhar com machado emprestado, senão vai dar trabalho. O profeta Eliseu tem que fazer um milagre para flutuar aquele machado. Você tem que ter o seu próprio machado, o cimento, entregar e dar. E não ser aquele aluno que prega morto, que ensina morto, que não olha para os seus alunos. Aquele professor que não olha para os seus alunos. Encare seus alunos, chegue perto dele. Quando eu estiver falando, bote a mão no ombro dele. Ouça, olhe dentro dos olhos dele. Entendeu? Fale, elogie o aluno. Mesmo que ele mesmo que ele fale. Entendeu? Uma coisa, mas você tem que incentivar ele a interagir com você.
Eu lembro que eu tinha um aluno lá, o nome Valdo, nunca esqueci dessa, né? E aí, eu que falar sobre Noé. Noé, ele vinha, ele é paraense, né? E aí nós interagindo lá e tal, aí eu falei, Valdo, me diz uma coisa, o que tu acha que aconteceu com Noé naquela situação do dia a dia? Aí eu vou falar aqui a linguagem, me perdoe, não é crítica não. Então ele fala assim, ele falou, professor, mano, é o seguinte, não é foi um descarado, não é que perdeu a vergonha, não achou o que fazer, se meteu naquele vinho dele e caiu na cachorragem, né? Aí ele fazia vergonha pro filho dele, o filho dele já pensou, pastor. Era professor, professor. Os próprios filhos de Noé, ele naquela vergonhice dele, naquela cachorragem dele. Quer dizer, tem bastuária, foi lá encobrir ele, quer dizer, fica naquela cachorragem. Quer dizer, você acha graça que ele descontrai. Você tem que criar também alguma coisa nova que venha descontrair, trazer descontração na escola bíblica, para não ser aquela coisa mecânica, que é só você. Isso aí termina afastando as pessoas, correto? Quanto à questão do lanche na escola bíblica, isso depende de como a pessoa vê, né? Cada ponto de vista, né? Por exemplo, nossas igrejas, muitas igrejas nossas, elas usam o seguinte, você vai para a escola em jejum, tem a escola bíblica todinha, ele assiste em jejum, eu digo assim, métodos que nós usamos. E muitas igrejas nossas adotam isso. Você vai em jejum, faz ali a escola, a lição todinha, quando termina tudo, a escola, todo mundo se ajoelha, entrega o jejum, aí está lá o café da manhã para ele tomar sem problema nenhum. Então, claro, fazer uma coisa com reverência. Né? Isso daí também é um incentivo, porque muita gente não vem para a escola, porque não, o café, eu tinha que fazer o café para o marido, meus filhos e tudo, não se preocupe não. O café vai ser dado, nós temos refeitório da igreja. Terminou a escola lá, você aproveita o jejum, leva os filhos, vai ensinar, como disse o Hugo, desde criança. Como disse Paulo para Timóteo, né? Lloyd, eu disse que te ensinou, e aí Salomão diz, a criança no caminho que ele deve andar, ensina a criança. Então já vai aprender, a criança ficar marcada no subconsciente, no consciente, no caráter, daquilo não pode esquecer. Daquilo lá, não, a mamãe nos levava, nós assistia, e depois saía todo o refeitório, e a igreja oferecia um café maravilhoso para nós, com o jejum da escola. Deus abençoe, Israel. Israel. Oi, Hugo. Só fazer um complemento no que o Tio Edilson falou. Ele falou sobre a visita e realmente essa questão é muito importante. O professor ele tentar criar relacionamentos reais com os seus alunos, conhecer os alunos, ver os problemas dos alunos. Por exemplo, a gente estava falando da questão do casamento, de uma turma sobre casamento. Às vezes, se houver um distanciamento muito grande entre o professor e o aluno ele não vai ter aquela coragem de chegar para o professor e falar: professor, eu preciso aprender mais sobre casamento, né? Professor, eu preciso aprender mais sobre isso, aquilo outro, eu tenho dificuldade com isso. E esse relacionamento, ele vai motivar também essa maior frequência. Porque quanto mais relacionamento a pessoa tiver com o professor, quanto mais próximo ela tem do professor, ela também vai poder interagir mais, ela vai conseguir interagir mais. E a tendência, assim, da escola dominical é se tornar cada vez mais um grupo ali que o professor ele traz o tema, ele apresenta questões, os alunos eles mostram as suas dúvidas, eles retiram as suas dúvidas, e assim a escola dominical ela vai crescendo de forma natural. Então essa questão do relacionamento ela é muito importante. Outra coisa que o Tia Edilson falou também, e que eu acho importante a gente ressaltar aqui novamente, é a questão de se atualizar. Olha, todo momento existem coisas que vêm para bater nos cristãos, que vêm afrontar a nossa fé, como, por exemplo, a gente tem agora a questão da política brasileira. Há um debate muito grande acerca de direita e esquerda. Há 5 anos atrás, se um professor de escola dominical
soubesse ou não sobre esses assuntos, isso seria algo que não iria afetar muito o seu ensino, a sua experiência em sala de aula. Hoje em dia, é algo que esse professor ele tem que saber muito bem. Ele tem que saber muito bem. Outra questão, por exemplo, eu acredito que há uns 15 ou 20 anos atrás, essa questão do homossexualismo, ela não era tão... ela não era algo trazido para dentro das igrejas. Não era um assunto com que os pastores eles tinham que lidar, né? Então, talvez não seja difícil chegar um aluno de escola dominical e falar para o professor, olha, eu estou com essa dificuldade, eu tenho sentido atração por pessoas do mesmo sexo, né? Essa é uma situação muito complicada e esse professor ia ter que ter conhecimento para tentar resolver essa situação, para aconselhar esse rapaz, para dar algum ensino, algum estudo. E isso abarca toda a nossa realidade. Todo dia surgem coisas novas, né? Por exemplo, essa própria questão do Afeganistão. Há pessoas que questionam, poxa, mas se Deus é bom, porque Ele permite que essas coisas aconteçam àquele pessoal? É uma pergunta velha, mas que dependendo das circunstâncias, ela volta à baila, ela volta ao centro do assunto. E sobre a questão que a irmã falou, sobre o lanche, se o lanche é pecado, nós tínhamos na igreja primitiva a festa do ágape, né, que era uma refeição que os irmãos faziam justamente após o culto. E se no culto deve haver referência, e havia um momento ali de refeição após o culto, não vejo como um problema nenhum ter um lanche após a escola dominical, até sendo alguns problemas como esse que o reverendo Edmilson colocou, né? A esposa que tem que ficar em casa para fazer o café, fazer o bolo, fazer o pão, ali já se resolve a situação. Essa questão ela também é interessante da comunhão dos irmãos. Voltando à questão do relacionamento, de criar relacionamentos, o momento de comunhão, de partir o pão, de compartilhar o alimento, é um momento muito interessante para se criar relacionamentos, para se criar laços. Então eu não vejo prejuízo nenhum. Antes eu vejo muitos benefícios. Certo. Pastor Edmilson, nós estamos chegando ao final da nossa live. Hugo Batista, nós não vamos responder todas as perguntas porque realmente foi algo muito improvisado. A gente foi mais para fazer um teste, para ver se tínhamos corrigido alguns problemas. Mas amanhã à noite estaremos aqui com o Hugo, R. Caldas, pastor Edmilson. Vamos fazer a live que nós já acertamos. Mas eu vou fazer aqui a última pergunta que eu achei muito interessante aqui, que o Chirac, uma coisa assim, ele comentou assim, é pecado sacrificar a escola dominical por vigília? Eu acho que foi aí que começaram a matar a EBD. O que o senhor acha, pastor Edmilson? É aquilo que eu digo. Eu acho que as coisas tem que fazer, como já diziam os antigos, não adianta cobrir o santo e descobrir outro. Se você me perguntar, pastor Edmilson, qual é o mais importante na sua igreja que você daria preferência? Você daria preferência a fazer uma vigília ou a escola bíblica dominical? Eu ficaria com a escola bíblica dominical, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Então, o problema de sacrificar a escola bíblica dominical é porque com esses misticismos, eu posso dizer que existe hoje nas vigílias, e as vigílias de hoje são diferentes das vigílias, quer dizer, nós começamos com o tema, o viagem estava em 5 já, As vigílias de hoje, elas são diferentes das vigílias do Antigo Testamento. Hoje as vigílias, o cara vai mandar também, mas só para dançar, tocar tambor, comer, cair por cima dos outros. Um amigo meu me disse um dia desse que ele teve prejuízo de 7 cadeiras numa vigília, 7. Porque levou uma zona, meu irmão, lá, e aquelas irmãs rodava, e chega essa irmã de vez quando desabava lá, queimava a cadeira. Quando amanheceu o dia, estou aqui do meu amigo pastor Deus, né? Ele me disse
que 7 cadeiras, ele falou, não vou mais fazer uma vigília dessa. A irmã caiu 7 vezes, a irmã forte demais, quebrou 7 cadeiras, meu pastor. Mas que tipo de vigília é essa? Que as pessoas só sabem fazer vigília hoje, batendo tambor, cantar. A vigília é mais cântico do que a oração. Você vai lá e canta, é um verdadeiro show das vigílias. Não é vigília, claro que é outro termo, é um show. Quando não era aquela comida, agora pessoal, você vai comer de meia hora, irmão, 5 minutos para merenda, aí lá come, como é que você vai lá? Aí, não tem como, bate logo o sono. Então, só que essas vigílias dão mais emoção. Aí tem hoje, já tem equipes, eu conheço, eu moro em Belém, Hugo, já tem aquelas equipes de vigília, aqueles grupos de vigília. Não, a vigília hoje vai ser lá perto do Mangueirão, vai ser em tal lugar, em tal mestre, aí vai aquele povo, eles vestem uma bata, sai rodando, é um destempero, é um desmantelo lá. Aí nas vigílias, aí tem as revelações, tem as profecias profetadas, tem visão, tem visagem, meu irmão, todo tipo de misura acontece em muitas vigílias. E já na escola bíblica dominical isso não acontece. Que a escola bíblica é para você aprender e você ensinar. Aí eles acham que a vigília dá mais lucro para eles, na questão de juntar povo, entendeu? A questão do emocionalismo, e até mesmo a questão financeira, e a questão de ibope, a questão de marketing, para eles dá mais ibope para certas igrejas, por causa do vigilião. E a escola, cadê o escolão? Hoje é um escolão dominical. Não dá. Está entendendo? Aí, muitos pastores estão sacrificando realmente a escola dominical, mataram, muitas igrejas mataram a escola bíblica dominical com as vigílias. Geralmente eu fiz muitas vigílias, quando eu fui pastor titular da igreja de Bocajuba, mas eu fazia dia de sexta-feira. Nossa escola era no domingo, entendeu? A escola funcionava no domingo pela manhã. Então, mas nunca você tem que fazer as coisas com decência e ordem e não fazer de uma forma que não deve prejudicar. Porque é bom, é essencial a vigília, tem que orar, tem, mas a escola tem que acontecer também. É necessário o ensino, é necessário o aprendizado. Então você tem que saber equalizar as coisas, né? Saber equalizar as coisas para que a igreja não venha tomar prejuízo. Não adianta consertar um lado e derribar o outro. Israel. É verdade. Nós já estamos caminhando aqui para o final. Hugo Batista, quer dar aqui a tua opinião aqui sobre vigília, sacrificar a vigília na escola, para sacrificar a escola dominical por vigília? Certo. A primeira coisa que eu acho que a gente pode refletir sobre isso é que, tendo em vista a situação atual da igreja, esse movimento, essa substituição, ela tem sido benéfica ou maléfica? Eu acho que a resposta todo mundo já sabe. A situação da igreja é cada vez mais precária e isso daí é um dos sinais. Isso não somente pode ser uma causa, como também uma das marcas, um dos sinais disso que está acontecendo. Como as pessoas não têm mais interesse por conhecer a Escritura, por crescer em sabedoria e conhecimento, elas optam por um movimento mais relacionado ao emocionalismo, a sentimentalismo, essas coisas. Agora, tem uma coisa importante que o Jesus falou, é que quando ele fazia a vigília, era na sexta-feira. Né? E que também a escola dominical não é obrigatória a ser domingo pela manhã, a escola bíblica. Então essas coisas elas podem ser adaptadas. O ideal é que a gente tenha momentos de vigília, reuniões de vigília, para orar, para cantar, para ouvir uma pregação e prosseguir orando até determinada hora e ter também um momento de estudo. Não é obrigatório ter um ou outro. Como é que a gente faz isso? Analisando os melhores horários. Por exemplo, lá em Macapá, a maioria das igrejas começam as suas reuniões a partir de 7h30 da noite. Lá em São Luís, eu morei 4 anos e meio em São Luís,
É muito difícil uma igreja que comece um culto depois de 6:30 da tarde. Então essas questões de horário, elas são mesmo relativas. Há igrejas que começam a escola dominical às 8 da manhã, são igrejas mais de bairro. Igrejas mais distantes começam às 9, né? Cidade grande tem isso. Então, essas questões de horários, elas são adaptáveis. Agora, se você tem, na madrugada de sábado para domingo, uma vigília, e domingo de manhã tem a EBD, com certeza é a EBD. Aí a gente volta para aquela questão que eu apresentei logo de início da resposta. Tendo em vista a situação atual da igreja, o que é que tem sido mais benéfico? O abandono da escola dominical? Claro que não. Tem se mostrado algo terrivelmente prejudicial. Então a gente tem que buscar corrigir. Algumas coisas, em vez de inovar, a gente tem que voltar atrás. Gerações e gerações praticando a escola bíblica dominical. A nossa geração ela não tem acompanhado o desenvolvimento que os antigos tiveram. A gente tem ficado para trás. É verdade. Quero mandar aqui um abraço para o Itzisaac Batista, que está nos acompanhando lá em Macapá. O Itzisaac, Hugo, que eu não sei se tu está sabendo, mas esse final de semana, agora domingo, ele se reconciliou, entendeu? Nós vemos aí o exato momento em que o Itzisaac, filho do pastor Edmilson, olha aí, ó, lá com o pastor Raimundo Nonato, né, pastor Edmilson? Isso. Raimundo Nonato. Lá de Macapá. Lá de Macapá. A pregação da missionária Edinaldo Batista. Exatamente, o Itzisaac que está ao vivo aí com a gente. Deus abençoe o meu irmão. Estava afastado há alguns tempos, né? Mas agora está feliz, chorou muito, né? Veio de coração. Não é fácil o jovem dessa idade, dessa geração, tanta liberdade hoje, permanecer bem. Para Deus lá dentro. Amém. O pastor Edilson não conseguiu aqui se conectar com a gente. Houve um probleminha lá, pastor Edilson José, presidente do Supremo. Mas nós vamos deixar para amanhã, também o tempo já não nos permite mais. Quero pedir desculpas a todos os irmãos que nós não conseguimos responder as perguntas, é que realmente o nosso tempo é limitado e foi algo improvisado. Mas amanhã estaremos aqui, para a honra e glória do Senhor, trazendo mais uma live onde eu tenho certeza que vai ser muito edificante. É muito importante, né, pastor Edmilson, esse meio que a Igreja Pentecostal tem encontrado, né, de alcançar e ensinar muitos irmãos, tirar as dúvidas de muitas pessoas. Isso é muito edificante para a igreja, né? A gente, muitas vezes até a gente, acho que o público também se estimula na questão da live. É muito bom ter um mentor lá do outro lado, né? Coordenador, porque ele vê as mensagens, ele vai nos passando as perguntas, a gente vai respondendo, porque é aquilo que eu falei, igual a escola dominical. Muitas vezes a pessoa não suporta ver só eu e o Hugo falando, e o cara tem uma ideia lá do outro lado também, né, Hugo? Ele quer passar e ninguém está ouvindo, lembra, mas esses caras só falando, aí não vou. Aí tem aquelas coisas lá, o cara não sabe se fica na live, se ele vai atender o Facebook, se ele vai para o Instagram, se ele vai para o WhatsApp, se ele vai para o Twitter. É uma loucura. Aí muitas vezes a gente que está assistindo o filme, a gente vê 2 pessoas assistindo. Aí até desestimula muitas vezes, né? Mas é importante essa interação com o telespectador que está lá do outro lado, porque isso estimula, ele aprende e isso daí também nos incentiva a continuar sabendo que alguém está nos ouvindo, que está dando bom resultado, né? Então eu agradeço esse momento, agradeço a disponibilidade do Hugo, que é um homem muito ocupado, né? Os negócios dele, mas eu tiro o chapéu para você, meu filho, hoje, como professor, né, entendido. Vi a tua live lá sobre heresias, lá com o Ricaldo, assim, acho que aí, e eu assisti toda, viu? Olha, eu achei top demais. Parabéns, viu? Que tenha outros. E agora estamos aqui afastados 2 gerações. Eu na geração dos 60 anos e ele lá dizendo, na geração distante, mas a Bíblia é a mesma e a gente se entende muito bem. E a palavra de Deus, ela se encontra em todas as gerações. Obrigado por te encontrar aí, meu filho. Estou em Tucuruí, viu? E tu está em Caxias do Maranhão. Nós estamos juntos. Valeu, Zé. Um abraço. Certo. Só
passar aqui alguns comentários. Estou há 3 anos sem frequentar a EBD e realmente é uma perca muito grande para a nossa vida espiritual. Ricardo Sanches. A escola dominical mudou a minha conduta. Rosa Freitas. É um relaxamento mesmo, pastor, a igreja não ter EBD. Irmãos, nós estamos encerrando aqui. Que Deus venha abençoar a todos, aqueles que nós não conseguimos responder. Quero só que o Hugo faça suas considerações finais e já vamos estar encerrando. O pastor Edmilson também vai fazer as considerações finais e vamos estar encerrando. Só agradecer mais uma vez aí pela oportunidade, né, de estar conversando sobre esses assuntos de extrema importância e desejar que a partir disso, aqueles que tiverem acesso a essa live, reflitam sobre a necessidade da igreja crescer na graça, no conhecimento, da igreja desenvolver um trabalho para que os irmãos estejam preparados para lutar contra as heresias. Se a gente vai olhar quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Judas, 1 João, cartas que foram escritas principalmente com o propósito de defender a fé, de defender a sã doutrina. Então esse é um trabalho da igreja, esse é um trabalho do cristão e nós devemos lutar por isso. Tanto as lideranças como os irmãos novos na fé, eles não só devem lutar por isso, como desejar ardentemente o trabalho na escola dominical. Pastor Edmilson. Se as pessoas frequentassem mais a escola bíblica, as escolas bíblicas, se eles tivessem esse apego, esse interesse, nós não teríamos hoje o que a gente tem, que é um evangelho tão superficial, né? Aquele evangelho com bases na areia, né? Aquele crente edificado na areia, sem aquela solidez, aquela estrutura, nós não teríamos, porque a escola, a palavra de Deus, a escola bíblica, ali é como se fosse um verdadeiro alicerce para a construção de um grande prédio. Eu digo isso. Os ensinos da revista, da escola bíblica, os ensinos que ali você está construindo o seu alicerce de uma vida estruturada, uma vida espiritual muito bem estruturada. Eu comparo assim, já aqueles que não frequentam, que não têm interesse, que vai dormindo, que não vai, que não está nem aí, são as pessoas que fazem parte dessa geração fraca, sem sangue, né? Uma geração diabética espiritualmente, sem sangue, anêmica, que qualquer coisa está bem, qualquer vento de doutrina está bem com eles. Qualquer tipo de heresia terrível é isso. Por quê? Porque, como disse, encerrando a Bíblia, disse Deus, através do profeta Amós, o filho de Oséias, que ele disse: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, conhecimento você adquire aonde? Na escola. O médico, para você ser um bom médico, o que ele tem que fazer? Estudar muito. Tem que passar no vestibular, um bom engenheiro. Ele tem que se esmerar, ele tem que lutar, ele tem que gastar tempo, ele tem que se desgastar. Ele ser um bom engenheiro estudando, um bom cirurgião, um bom profissional, seja o que for, um bom aviador, ele tem que gastar tempo estudando para ele ser um excelente profissional de alto nível. Como é que eu quero ser um bom pregador, um bom crente, um bom aluno, se eu não for estudar, se eu não vou para isso? Então eu vou ser um péssimo crente, um péssimo aluno, um péssimo instrutor, um péssimo diácono, um péssimo evangelista, um péssimo presbítero e o pior, pastor, né? Porque o que se diz de um pastor que nunca frequentou a escola bíblica, que nunca estudou na escola, que nunca teve esse interesse, de um presbítero, de um diácono? É tanto que hoje, quando nós vamos consagrar aqui nossa igreja, se não for aluno da escola bíblica dominical, não recebe consagração. Para ele ser consagrado presbítero, diácono, evangelista, pastor, ele tem que ser aluno da escola bíblica, está lá no critério. Se ele não preencher esse critério de ser aluno, tchau, já era. Aqui é para a gente ter uma geração forte, um povo forte. Obrigado pela atenção. Até a próxima, se Deus quiser. Pastor Edmilson, você está me ouvindo? Estou ouvindo bem.
Pastor Edmilson, então Muito bem. hoje, para a pessoa ser consagrada a obreiro na igreja pentecostal, a pastor, então um dos critérios é esse, a pessoa tem que ser um aluno da escola bíblica. Um aluno da escola bíblica dominical. Isso, entendeu? Ah, mas eu sou dizimista. Não, você tem que ser aluno. Porque você vai ser um representante, você vai ocupar o púlpito, você vai ter que ensinar, alguém vai te procurar. Então, como é que eu vou consagrar uma pessoa que não frequenta a escola bíblica dominical? Que não tem conhecimento da doutrina. Então, esse é um dos critérios da consagração aqui na região norte da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus. Agora mesmo eu deixei de consagrar 2 presbíteros lá no Zerão, no Zerão, Hugo, lá no Zerão, na Capar, porque quando eu fui ler o critério dele lá, não era da escola bíblica dominical, está suspenso. Pronto, está suspenso. É assim. Porque você tem que priorizar a sua formação também. Tem que ter conhecimento. Amém, Israel. Amém. E pastor Edmilson, o pastor Edilson entrou aqui, nós temos 5 minutinhos aqui para receber o pastor Edilson. José? Bom, muito bom. O senhor está me ouvindo, pastor Edmilson? Estou ouvindo, eu estou ouvindo bem. Certo. O pastor Edilson José acabou de entrar aqui na live. A gente tem 5 minutinhos aqui para só ouvir aqui o posicionamento do pastor Edilson. Certo. Pastor Edilson, o senhor está me ouvindo, pastor Edilson? Ótimo, já vi aqui o pastor Edilson. Eu vou colocá-lo aqui rapidinho aqui na nossa tela. Parabéns, mestre. Bem-vindo aí, viu? Pastor Edilson José, só um minutinho. Aí, deixa eu só fechar aqui. Colocar aqui o pastor Edilson aqui na tela. Pastor Edilson, eu acho que ele já está ouvindo, né? Está ouvindo, Edilson? Já, ele já está ouvindo já. Já está ouvindo, né, pastor Edilson? Estou sim, tá me... Pronto. Bem-vindo, mestre. Muito bem-vindo. Pastor Edilson, vire seu celular na horizontal. Espera aí que eu acho que houve algum problema aqui com a conexão. Você está me ouvindo, pastor Edmilson? Eu estou. Pastor Edilson, acho que saiu. Aconteceu alguma coisa, deu pause. Eu não sei. Ele entrou aqui, mas saiu aqui, aconteceu aqui alguma coisa que, deixa eu ver aqui se ele... Tá. É muito bom hoje. Conseguiu, Léo? É muito bom essa questão de transmissão ao vivo, live. Por exemplo, o Edilson deve estar em Cabo de Santo Agostinho, mas isso daí depende muito também da questão de tempo, da questão de internet, né? Isso daí é muito interessante. Ele entrou aí, tá conseguindo ver. Já está de volta aqui o pastor Edilson aqui. Tá. Hugo Batista. Aí pastor Edilson, só vire o seu celular na horizontal. Gire o celular para preencher a tela toda. Agora ative a rotação. Ativa a rotação aqui. Isso. Hugo Batista, nós vamos nos despedindo aqui do Hugo Batista, que já está indo. Deus abençoe. Amém. Hugo Batista já foi. O pastor Edilson entrou aqui. Ative a rotação do seu celular, pastor Edilson. Agora, ok. Isso. Pronto. Certo. Agora, só um minutinho aqui. Que nós vamos aqui. Olha quem está aqui, Edilson. Não, quem está aqui não está ligado. Fica perto de mim. Deixa eu falar. Olha quem está aqui. Espera aí. Acho que não dá para ver direito. O presidente, o futuro presidente, É ele mesmo. O futuro presidente aqui, ó. Pastor José Neto Lira lindo. É ele mesmo. Presidente, quando entrarem no teu reino, lembra-te de mim. É verdade. Tá certo. Ele pastor tá fazendo Edilson. essa turnê aí com a gente. E amanhã, depois da manhã, estamos viajando para senador Zé Porfírio. Cuidado, que lá o Defranco disse que vai ganhar para ele. Olha, cuidado que tá ao vivo, viu? Tá ao vivo. Pastor Edilson, nós estamos aqui falando sobre o tema Escola Dominical em Crise e quais as consequências da igreja abandonar a EBD.
Nós vemos hoje a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, nós temos visto o Supremo Concílio investir bastante na escola bíblica dominical. Nós temos hoje um feito inédito da nossa igreja, que é nós temos a nossa própria revista. Por muito tempo a gente usou a revista da Assembleia de Deus. Então é um avanço muito grande hoje para Pentecostal investir na escola bíblica e nós tendo nossas próprias revistas, nossos próprios comentaristas, entendeu? Editores, nossa própria editora. Como que a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, e pastor Edilson, o que a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus e o Supremo Concílio tem feito para combater o abandono da escola bíblica dominical? Porque hoje muitas igrejas já não tem mais. A escola bíblica dominical já ficou para trás, é passado. E principalmente para incentivar os irmãos a voltarem a frequentar a EBD. Como é que a Pentecostal tem lidado com isso? Graça e paz a todos. Está me ouvindo, pastor Edmilson? Estou ouvindo muito bem, o áudio é excelente. Está ouvindo também, Israel? Estou ouvindo. Bom, a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus no Brasil, ela tem procurado cumprir seu papel educacional, porque nos estatutos do Supremo Concílio da IPAD, diz que é missão do Supremo Concílio fomentar os ensinamentos das Sagradas Escrituras e a educação religiosa e secular. Nesse aspecto de sua competência, nós temos procurado manter a produção periódica das revistas da EBD com uma temática que segue exatamente o plano educacional denominacional aprovado na última Assembleia do Supremo Concílio para o período de 10 anos. Este plano ele é automaticamente aplicável, contextualizado, havendo necessidade de temas mais atuais, nós temos procurado atender essa expectativa. Também temos sido muito zelosos com o nosso Conselho Nacional de Educação quanto a exatamente o conteúdo aplicado através das nossas revistas. Nós temos o escritor pastor Walter Henrique, que é uma pessoa muito aplicada. Também essas revistas são revisadas pelo Conselho Nacional de Educação, a fim de que não chegue na ponta, na membresia, nenhum tipo de heresia. Temos procurado fazer isso com muita responsabilidade, mesmo em uma época tão difícil, da pandemia, que a educação religiosa, e não só a educação religiosa, mas a educação de uma forma geral sofreu por demais, devido à necessidade do isolamento, mas foi orientado que os pastores se utilizassem o máximo do mundo digital, a fim de levar a escola dominical de forma digital aos alunos nos momentos mais críticos da pandemia. Nós temos procurado manter essas revistas ao alcance de todos os alunos das nossas EBD espalhadas por todas as IPADs no Brasil. Quero aproveitar e parabenizar a região norte, porque a região norte era uma região que tínhamos muita dificuldade delas manterem regularmente a utilização das revistas, mas o pastor Edmilson Costa Batista deixa em sua gestão um grande legado, acabou essa problemática de logística, ele, juntamente com o atual secretário da Educação Religiosa, pastor Nivanildo Bezerra, a região norte hoje é exemplo no consumo das revistas da EBD e estão voltadas. Eu quero parabenizar esse legado que o pastor Edmilson Batista deixa em sua gestão, porque foi algo que desde o pastor Amaro Félix, quando fez a filiação da região norte, nunca se teve, de fato, uma regularização na utilização das revistas na região norte, da nossa CERP. Na gestão do pastor Edmilson, isso foi alcançado. Então, significa que hoje nós temos todas as 3 regiões integradas simultaneamente, sendo ensinadas através do nosso conteúdo, que não é um conteúdo que deixa aquém de nenhuma revista que está aí na praça, inclusive da maior publicadora do segmento pentecostal, que é a CPAD. Então, nós temos procurado cumprir esse papel. Agora, Israel, pastor Edmilson, a consequência que pode ter uma escola no programa de crescimento da igreja local é exatamente espaço para o surgimento de muitas igrejas benéficas, de muitas seitas,
Inclusive, essas igrejas agora denominadas igrejas escuras, trazendo aí uma lavagem motivacional desprovida de fundamentação e de fé. Nós deixamos de ensinar de forma profunda a nossa membresia, quando nós não priorizamos escola dominical, pastor presente, ministério presente, dando de forma acessível as revistas ao alunado e motivando o aluno para estar na escola dominical, nosso povo fica fraco. E eles fracos por qualquer modismo, por qualquer vento. Antes era o G12, eram as regressões, hoje é o formato das igrejas escuras. Então, o nosso povo não se fundamenta nas emoções, mas sim no conhecimento e no aprofundamento das Escrituras. Quando eles se aprofundam, eles se tornam fortes. Então, e aí automaticamente isso reflete nas nossas atitudes, nas nossas emoções. Então, o reflexo de uma escola dominical fraca é uma igreja fraca, anêmica, iludida e levada por qualquer vento de modismo. Né? Porque um crente que tem raiz dos movimentos que surgem. Mas só se cria raízes através do ensinamento da palavra de Deus. Então era isso que eu gostaria de deixar para vocês e falar da importância desse momento. Desculpa, eu estou aqui, saí de uma reunião aqui, estou no condomínio onde moro, estou bem distraído aqui em ar livre, viu? É bom, viu? Inclusive, é bom que o pessoal aqui estou aqui no jogo de dominó, que não sou evangélico. Pastor Edilson, nós temos só uma pergunta aqui, nós já também extrapolamos nosso tempo, mas as pessoas estão perguntando aqui, ó. As nossas revistas estão cada vez melhores, parabéns ao Supremo Concílio, Sandra Garcia. É isso mesmo, pastor Edilson, a gente tem visto o Agir de Deus na EBD, Roberto Souza. Então a pergunta aqui, a nossa revista precisa ter para os jovens. Tivemos uma revista com um tema sobre família que abordou muito casamento e fica complicado passar isso para os jovens que ainda não passaram. Pastor, parece que a gente já tem a revista para os jovens agora, né? Eu vi, se eu não me engano, o lançamento, né? Sim, o Supremo Concílio, através do Conselho Nacional de Educação e da Secretaria de Educação Religiosa e Publicação, fez já aqui no estado de Pernambuco o lançamento da revista para jovens e adolescentes. Nesse primeiro trimestre de lançamento, foi o Jovem a Bíblia. Em várias e vários locais, em todo o estado de Pernambuco, no Nordeste, já está se estudando a revista própria para os jovens e adolescentes. Acredito que o pastor Edmilson Batista deve ter agora acesso a essas revistas, informar em suas micro-regiões aí na região norte, não é? E para que também o pessoal passe a utilizar os jovens e os adolescentes com a linguagem própria, com uma linguagem voltada para o público jovem, para o público do adolescente. Nós temos agora essa nossa revista de jovens e adolescentes. Então, já está à disposição. É só o patriarca aí, Edmilson Batista, fazer esse contato com a CEP e também, nas próximas pedidas, solicitar a compra de revistas para jovens e adolescentes. Estamos avançando, estamos procurando fazer o nosso melhor para atender num momento difícil, né, de pandemia, mas graças a Deus nós temos crescido em meio à crise da pandemia, a crise da questão econômica e etc. Tá certo. Pastor Edilson, nós estamos encerrando já aqui nossa live, queremos agradecer aqui a sua presença, e eu quero encerrar aqui essa live com um vídeo que nós encontramos aqui, ó. Não sei se o senhor tá vendo, olha aí, ó. Onde foi isso? Vamos ver se o senhor lembra. O senhor acho que não lembra onde foi, né? Também não foi. Mas eu Ilha do Cotijuba. Ilha de Cotijuba. É verdade. Então tá bom, meus irmãos. Olha, nós já estamos com quase 2 horas de live aqui. Eu estou aqui com muita saudade aí da região norte. Eu também já estou caminhando para o finalzinho da minha gestão. Só falta aí um ano, mais ou menos, quase 2 anos. Mas eu espero, já combinei aqui com o patriarca, o presidente,
que em abril, 20 dias antes, eu vou fazer uma visita aí geral na região, em todas as micro-regiões, para contribuir com o presidente aí com estudos, com ensinos, para a liderança, para os jovens, para a membresia, porque eu acredito que antes da minha gestão deva ser a minha última andada aí, de uma forma grande na região, como presidente. Então, eu espero encontrar todos vocês aí da região no mês de abril. O concílio aí vai ser em Belém, no finalzinho de abril. Eu devo chegar aí no início de abril, a gente vai dar uma andança aí nas terras paraenses, comer de novo esse açaí gostoso. Não é aquela maniçoba, né, Edmilson? Olha, o pastor Edmilson está lhe esperando para o senhor enfrentar esse desafio aqui, viu? O pastor Edmilson está lhe esperando aqui, que é para o senhor enfrentar aqui, ó, os desafios aqui da região norte, viu? Entendeu? Para o senhor voltar aqui, ó, para enfrentar aqui todos esses desafios, né, pastor Edmilson? O Edilson já enfrentou algumas coisas comigo, né? Você está um excelente produtor digital, viu? Seu filho é um 10. Edilson, eu quero até conversar contigo. Se uma pérola dessa aqui perto de mim, meu Deus do céu, eu já estava mais longe. Você está com a faca e o queijo nas mãos. Quer o que mais? Eu estou querendo conversar contigo, que é para a gente realmente passar esse trabalho que se está fazendo para as nossas igrejas, né? Assim, essa participação, né? Eu quero Valtemir, Rodrigo, você, para a gente falar sobre a EBD, né? Que realmente está uma crise muito grande em muitas igrejas, e a gente tem condição de discutir esses assuntos ao vivo, com direito à pergunta e resposta, lá o internauta lá do outro lado, entrando com a gente, né? Interagindo com a gente, como tem sido feito, numa qualidade muito, muito boa, e captando imagem, mostrando a realidade, e aonde você está, como agora tu está aí, e a gente vê que a imagem está 100% muito boa, muito, né, assim, muito viva. A gente está entrando nesse trabalho digital aí com muita força, e eu creio que vai dar muito certo, né? Nós estamos criando, inclusive, não vou te adiantar aqui, né? Nós estamos criando o aplicativo da iPad. Eu devo lançar até o dia 5 de outubro o aplicativo da iPad Norte, onde vai estar no Story, não é isso, Israel? E vai ter acesso a tudo que for de notícia, de imagem, de entrevista, de cultos, aqui da região norte. Tu vai baixar ele no Story e lá tu vai ter o teu celular em qualquer lugar que você tiver. Do mesmo jeito, o site do Core Norte. Nós estamos alimentando o site do Core Norte, que nós vamos, eu creio que agora lá em Senador Zé Porfírio, no culto da noite lá, a festa, eu vou fazer o lançamento, tanto do aplicativo como do site do Core Norte. Explica aí melhor, Israel, você que está fazendo parte dessa área. Exatamente. Aí nós vamos abastecer com estudos, mensagens, culto ao vivo, inclusive depois quero pegar o link lá da iPad de Recife e Pernambuco para a gente colocar para as pessoas assistirem também. E vamos interligar a iPad tudinho através desse aplicativo. Entendeu? Vamos ligar todos os membros. Vocês estão de parabéns. Eu estou vendo aqui a qualidade da imagem. A Edmilson está muito boa. Está super profissional. E a maneira como vocês estão conduzindo a live está totalmente profissional. Muito boa mesmo. Parabéns. Eu acho que isso é um avanço para a região. A região aí tem crescido em todos os aspectos, inclusive na qualidade, né, na organização. Então, parabéns para vocês. E conto comigo dentro da possibilidade, tá bom? Parabéns. Vamos digitalizar a iPad. Em nome de Jesus. Valeu, meu irmão. Valeu. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Nossa. A paz do Senhor, meu irmão. Deus lhe abençoe. Um grande abraço, viu? Qualquer coisa, estamos por aqui. E muito obrigado por ter nos atendido aí, viu? A gente sabe que seu tempo é corrido, mas graças a Deus nos atendeu e que Deus venha lhe abençoar, tá bom? Obrigado, Deus te abençoe. E vamos marcar para a gente fazer viu? Uma live bem mesmo, bem detalhada mesmo sobre algum tema. A gente quer fazer essa semana e queremos sua participação, né, pastor Edmilson? Já para o pastor Edilson se preparar. Eu estou à disposição. É só me avisar com antecedência, porque também eu faço 2 lives por semana,
Aí não coincidindo o horário, aí é só me avisar quando essa a gente está à disposição. Tá bom? Amém. Obrigado, pastor. Valeu, meu irmão. Um abraço. Então tá bom. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Quero pedir desculpa aí, perdão a todos que a gente não conseguiu responder as perguntas, é que realmente o tempo é corrido. Ao pastor Edilson que está lá em Pernambuco, o pastor Edmilson que está aqui em Tucuruí, o Hugo Batista que está no Maranhão e a todos que participaram. Que Deus abençoe a todos. Só deixando o registro aqui, o pastor José Cabral está dizendo aqui que o ensino genuíno só pode ser eficaz se houver participação dos presentes. Domingos do Carmo Ferreira, Graça e Paz, pastor Edilson José, boa temática. Nájila Maria Sena, paz do Senhor, pastor Edmilson, excelente tema. Nazarenos dos Santos, Deus abençoe, pastor Edmilson, Deus abençoe a todos. E não dá para a gente ler todos os comentários, infelizmente nosso tempo é pequeno, já estamos aqui há quase 2 horas, mas amanhã estaremos aqui para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, pastor Edmilson, pastor José, até amanhã, se Deus quiser. Amém? Amém.